E se eu te dissesse que Lúcifer, o anjo caído, o arquiteto do mal, nunca foi realmente julgado? Parece loucura, né? A gente cresce ouvindo histórias sobre a grande rebelião celestial, a queda do anjo mais belo e a sua condenação eterna. Mas e se essa condenação não fosse o fim da história, mas apenas o começo de uma espera? Pensa, em qualquer sistema de justiça, mesmo o divino, deve haver um julgamento justo, certo? Com acusação, defesa, provas. A imagem que temos é a de uma expulsão imediata, uma decisão sumária de Deus. Mas será que foi assim mesmo? A Bíblia nos dá várias pistas, mas a narrativa completa, o julgamento do século celestial, parece estar faltando. A verdade é que, segundo várias interpretações teológicas e textos antigos, o julgamento final de Lúcifer e de seus anjos ainda não aconteceu. Sim, você ouviu direito. Ele foi expulso do céu, perdeu sua posição de glória, mas o veredito final, a sentença definitiva sobre seu destino eterno, ainda está por vir. Ele aguarda no que a Bíblia chama de abismo, ou prisões eternas, esperando o grande dia do juízo final. É como um réu em prisão preventiva, aguardando o seu dia no tribunal. Ele já foi detido, já está sofrendo as consequências de seus atos, mas a sentença final ainda não foi lida. E isso muda tudo. Muda a forma como vemos o tempo, a justiça divina e o nosso próprio papel nessa história cósmica. Agora, aqui é onde a coisa fica realmente interessante e um pouco assustadora. Se esse julgamento ainda vai acontecer no fim dos tempos, quem você acha que fará parte do júri? Anjos. Arcanjos não. Acredite se quiser, as escrituras sugerem que seremos nós. Ouse, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, o apóstolo Paulo diz: vocês não sabem que haveremos de julgar os próprios anjos. Isso mesmo, a humanidade, os filhos de Adão e Eva, aqueles que foram tentados e muitas vezes caíram por influência de Lúcifer, terão um assento na bancada do júri para decidir o seu destino final. Que o reviravolta. Imagine essa cena. O tribunal celestial está montado. Deus, o juiz supremo, preside. De um lado, Lúcifer, o acusado, com toda a sua beleza sombria e argumentos sedutores. Do outro, a acusação, talvez representada por anjos como Miguel. E no júri, você, eu, todos os salvos, redimidos pela fé. Que tipo de evidência seria apresentada? Veríamos flashbacks de toda a história humana? Cada guerra, cada ato de ódio, cada mentira sussurrada, cada família destruída, tudo rastreado até a sua origem, a primeira semente de rebelião e orgulho. Veríamos o sofrimento que ele causou, não apenas à humanidade, mas ao próprio coração de Deus. E a defesa? O que Lúcifer poderia argumentar? Talvez ele dissesse que apenas ofereceu uma escolha, o livre-arbítrio, que ele não obrigou ninguém a nada. Talvez ele tentasse culpar a própria natureza humana, a nossa fraqueza. Ou quem sabe ele argumentasse que sua punição já foi excessiva, que o exílio e a humilhação já foram suficientes. Ele é conhecido como o pai da mentira, mas também como um mestre da retórica. Seria um discurso poderoso. E então, chegaria a hora do veredito. Você estaria lá, com todo o peso da eternidade em seus ombros. Você, que conheceu a dor, a tentação, mas também a graça e o perdão. Com base em tudo o que você viveu e em tudo o que foi apresentado, qual seria o seu voto? Você se lembraria do amor e da misericórdia que recebeu e o estenderia até mesmo ao maior inimigo de Deus? Ou você se lembraria da justiça, da santidade de Deus e do preço terrível que foi pago na cruz por causa do pecado que ele introduziu no mundo? Seria um teste final da nossa compreensão sobre justiça, misericórdia, pecado e redenção. Não seria apenas sobre condenar o mal, mas sobre afirmar a soberania e a justiça perfeita de Deus. Essa é a grande reviravolta cósmica. O julgamento de Lúcifer não é apenas sobre ele. Sabra Anez. Então, eu volto a pergunta para você. Se você estivesse nesse júri, hoje, com o conhecimento e a experiência que tem, qual seria o seu veredito? Você absolveria ou condenaria? Pense nisso. E se você gostou dessa viagem pela teologia e pelas possibilidades do fim dos tempos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque tem muito mais de onde isso veio. Obrigado por assistir e até a próxima.